Olá, meu aluno do segundo ano do ensino médio, olha só, através da mediação tecnológica, aqui o professor de Química, professor Almeida, trazendo de volta mais uma aula para você de Química Orgânica, né? Eu digo professor, aluno do terceiro ano do ensino médio, hein? Você do terceiro ano, veja aí mais uma aula de Química Orgânica. E hoje nós vamos trabalhar com a aula de número 7. A aula de número 7, ela aborda sobre as funções oxigenadas, a continuação, que vai falar de éteres, de aldeídos e cetonas. Na última aula, vocês viram, era álcool, ok? Vocês viram, enfim, e fenóis, vocês viram enóis, mas continuamos as funções oxigenadas. Vamos lá na tela, então? Olha aqui. Então, você tem aí funções oxigenadas éteres, aldeídos e cetonas. Vamos ver éteres e suas nomenclaturas, aldeídos, também as características e as nomenclaturas. Vamos ver cetonas, características e nomenclaturas. Portanto, com relação a éteres, vocês se lembram lá na classificação das cadeias carbônicas, quando a gente falava das cadeias heterogêneas? O que significava cadeias heterogêneas? Eram aquelas cadeias carbônicas que existia, já que a cadeia é carbônica, sequência somente de átomos de carbono, entre dois carbonos existia um átomo de oxigênio, que é exatamente o quê? Um heteroátomo, né? Portanto, aqui o conceito de éteres. São compostos que apresentam um átomo de oxigênio ligado entre dois átomos de carbono. E esse átomo de oxigênio entre os carbonos, por ser diferente de carbono, denominamos então ele de heteroátomo. Aqui nós temos o grupo funcional, né? Nós temos aqui o grupo funcional dos éteres, que é exatamente o oxigênio, e os radicais são constituídos de cadeias carbônicas, né? Então tem o radical à esquerda, radical à direita, mas o oxigênio, ele dividindo essas duas cadeias, ou esses dois radicais. Aqui fica caracterizado, portanto, o grupo funcional dos éteres. Olha só, tem o oxigênio e o oxigênio, eles separando dois radicais, quer dizer, duas cadeias carbônicas, tá? Então, não esquecer, quando vocês viram lá, vocês viram os fenóis, vocês viram os enóis. Então, observava a diferença, né, de um composto oxigenado para o outro. E aqui no caso dos éteres, a mesma coisa. Aí, só para você ter uma ideia mais ou menos, o que caracteriza os éteres? Observa bem, nós vamos ter também outra função oxigenada que chama-se éster. Então, não confundir éter com ésteres. Por quê? Porque os grupos funcionais, eles são diferentes, tá bom? Então, no cotidiano, é muito importante que conheçamos as propriedades físicas dos éteres. E assim sendo, sabemos que os éteres são compostos fracamente polares, quer dizer, quanto às ligações atômicas, né, entre os átomos entre si, então existe a polaridade mínima quanto aos éteres. Então, o dipolo dos éteres é tão pouco intenso, ou é tão pequeno, que a temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição destes compostos, torna-se semelhante à dos alcanos, os hidrocarbonetos, mas inferior ao dos álcools.
está se referindo aqui com relação ao ponto de ebulição, que é a temperatura na qual os éteres eles passam do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Então, ele é muito semelhante aos hidrocarbonetos alcanos, mas em relação aos álcoois que nós vimos anteriormente, o ponto de ebulição se torna menor do que os álcoois. Quer dizer, assim, as características ou as propriedades físicas dos éteres, né? Conforme eu falei, na aula anterior nós vimos álcools, enóis, fenóis, são funções oxigenadas, mas hoje nós estamos trabalhando aqui com éteres. Também, o que sabemos sobre os éteres? Nós sabemos que os éteres são líquidos incolores, que os éteres apresentam cheiro agradável e por causa da volatilidade, que é a facilidade que ele tem de passar para a fase gasosa, então os éteres eles são bons solventes para substâncias orgânicas, quer dizer, os éteres solubilizam, dissolvem outras substâncias orgânicas, portanto, assim caracterizados como solvente, né? E é muito importante também que eles apresentam tem uma boa volatilidade. Eles facilmente, você tem um recipiente com éter e facilmente ele passa para a fase gasosa. Vocês vão ver, por exemplo, o etoxetano, que é o éter etílico. Quando você abre o recipiente, imediatamente você observa aqueles vapores, né? Então, isso caracterizando a propriedade física dos éteres. Mas ainda, vamos agora, já que nós conhecemos os grupos funcionais, o grupo funcional dos éteres, nós já conhecemos algumas propriedades físicas dos éteres. Vamos aprender como se dá nome aos éteres, tá? Cada função orgânica tem seu grupo funcional e também tem como a gente entender ou aprender a dar o nome a compostos desta função orgânica, né? Então, o que é que observa-se? Daremos o quê? Uma vez que o oxigênio ele divide dois radicais, então primeiro vamos verificar o radical que tiver menor quantidade de carbono, esteja à direita ou esteja à esquerda, então é o que nós vamos usar primeiro, o prefixo, né? Referente à quantidade de carbono do radical menor, aí utilizamos oxi, depois partiremos para o segundo radical, que é aquele radical que tem uma cadeia carbônica maior, e assim tratamos como um alcano normal. Em cadeias abertas, teremos que escolher uma das cadeias para que seja a principal, exatamente o que eu falei. E a outra será substituída como terminação oxi. Mas vamos lá. Nós temos aqui o éter, olha aí, nós temos aqui o radical com carbono, metil, e nós temos aqui o propil. Então, para o de menor radical, eu uso o quê? Metóxi. Então, o menor radical acrescido oxi. Em seguida, eu leio o segundo radical como alcano normal. Então, metóxi, propano. Nesse outro exemplo, eu tenho o benzeno e eu tenho o radical metil. Quem é o menor? Claro que é o radical metil. Então, aí eu leio o quê? Eu leio metóxi, benzeno, né? Porque o benzeno, eu vou tratar ele como sendo um hidrocarboneto aromático. E aí, metóxi, benzeno. Deu para entender? Você pega o éter, escolhe qual o menor radical, acrescenta oxi, e o segundo radical você denomina ele, ou seja, dá o nome como se fosse um alcano. Tá joia?
Então, só para que você entenda como se dá o nome aos éteres. E com relação ainda à nomenclatura dos éteres, o que nós observamos é que quando o átomo de oxigênio está ligado a 2 átomos de carbono, porém formando uma cadeia cíclica, olha aí, ok? Então o oxigênio aí ele está, ok, formando com 2 carbonos uma cadeia cíclica. Então nós estamos diante de quem? Do epóxi. E aí nós daremos o quê? O prefixo epóxi e em seguida o nome do hidrocarboneto correspondente, exatamente tratando-se do alcano, tá bom? Então, o que é que acontece? Se tem 2 carbonos aqui, então é como se lêssemos epóxi, etano. Já com relação ao segundo exemplo, verificamos o quê? Como é um propano, e no primeiro e no segundo carbono, aqui o oxigênio está ligado, formando um ciclo. Então, vamos ler. Carbono 1, carbono 2, em seguida, epóxi e a cadeia carbônica, propano. Então, 1, 2, epóxi, propano. Trata-se de uma particularidade dos éteres, onde o oxigênio encontra-se ligado a 2 carbonos, porém formando um ciclo. Sempre que isso acontecer, nós estamos diante dos éteres epóxi. E aí, vamos em frente. Com relação à aplicabilidade dos éteres, o que nós sabemos em geral? Nós sabemos que os éteres, vamos dizer, o metox-metano, tá vendo? Metox-metano, apesar dos radicais serem iguais, ligados ao heteroátomo oxigênio, então um deles você usa óxido, o outro você vai usar como se fosse o alcano. Então, metox-metano. Esse metox-metano, usualmente, comercialmente, nós também podemos chamar de éter dimetílico. Por que dimetílico? Porque são 2 radicais metil ligado ao oxigênio, que é o heteroátomo. E qual a sua aplicabilidade? A aplicabilidade é que o metox-metano, ou éter dimetílico, ele é aplicado na medicina como um hipnótico, ok? Então, ele deixa a pessoa hipnotizada. É como... E aí, o etox-etano, que é o mais popular, etox-etano. Então, ele tem também o quê? Os radicais são iguais. E aí, é o que chamamos de éter dietílico, né? Isso aí é do cotidiano da área de saúde e utiliza muito esse éter dietílico, que é o etox-etano. É verdade que nós podemos trabalhar somente utilizando a nomenclatura de OPAC, ou a União Internacional de Química Pura e Aplicada, então, etox-etano. Qual é a aplicabilidade do etox-etano? Bom, é que nós sabemos que ele é utilizado como solvente, quer dizer, ele solubilizando substância na extração de óleos, na extração de gordura e também é utilizado como anestésico, né? Então, o éter, se você abrir o recipiente, então ele, devido à temperatura de ebulição, o ponto de ebulição dele ser muito baixo, em torno de 32 graus aproximadamente, então você finda respirando vapores de éter. E a depender da concentração, né, que você dá o tempo e tal, da exposição, ele se torna anestésico, que antigamente utilizava para alguns procedimentos, tá bom? Cirúrgico, etc e tal. Então, geralmente o etox-etano, que é o éter dietílico, tem essa aplicabilidade, né, na área da saúde e na área industrial. Temos agora outro aqui, que é chamado de éter metil-térico butílico, tá vendo? Metil, e aqui é o radical térico butílico.
é a nomenclatura usual dele. Geralmente, quando se fala em éter metiltérico butílico, então, esse éter, ele era utilizado como aditivo da gasolina, como substituinte do álcool etílico anidro, tá? Então, ele era um aditivo da gasolina. Nós estamos aqui mostrando para vocês 3 exemplos de substâncias que são éteres, tá bom? Só conferindo mais uma vez também a nomenclatura oficial e a nomenclatura usual e a sua aplicação no cotidiano, beleza? Então, falei para vocês que são muitas as funções orgânicas e nós precisamos detalhar o máximo possível cada uma para que melhore o grau de aprendizado, né? O aluno possa interessar pelos detalhes que caracteriza cada função, né? Assim sendo, agora partiremos para a segunda função oxigenada, que trata-se dos aldeídos. Olha só, nós já estudamos as funções oxigenadas na aula anterior. Álcool, enol, fenol. Estudamos nessa aula os éteres e continuamos agora com os aldeídos. Aldeídos são substâncias que fazem parte do conjunto de grupos funcionais classificados como carbonílicos, ou seja, que apresenta carbonila em sua constituição. Mas, professor, o que significa mesmo a carbonila? Carbono eu sei, né? E carbonila é sempre que tivermos a estrutura C-O. Isso, C-O, chamamos carbonila. Quando eu pego C-O e no carbono eu ligo o hidrogênio, passamos a ter o grupo funcional dos aldeídos, hein? Que você pode abreviar CHO. E por que não COH? Não, porque COH, carbono OH, carbono hidroxila, aí representa o grupo funcional dos álcoois. O aldeído, você trabalha com CHO. CO é a carbonila. E no carbono da carbonila, ligado ao H. Então, geralmente, esses radicais são chamados de formila, né? Então, geralmente, o grupo funcional dos aldeídos. Assim sendo, olha aí, pode ser chamado de formila ou aldoxila. Se fosse COH, seria o carbono e a hidroxila, que seria álcool. Mas os aldeídos, CHO. Lembrando, o hidrogênio ligado diretamente à carbonila C-O. Aldoxila ou formila. Só para que a gente possa diferenciar os grupos funcionais, porque são muitas as funções orgânicas. E o que ajuda você a diferenciar uma função da outra, com certeza, é o grupo funcional, tá bom? E aí, com relação ao aldeído, nós temos uma substância que é um aldeído, tá bom? E é denominado de etanol. E o etanol se forma quando o organismo ele vai metabolizar o álcool, o etanol. Então, ingere-se o álcool e no organismo o metabolismo vai gerar o quê? O etanol. É um dos responsáveis pelo enjoo, pela dor de cabeça provocada pelo exagero no consumo de bebidas alcoólicas, ou seja, é aquele que provoca aquela ressaca, aquela coisa tal. Então, olha aqui. Aqui está o grupo funcional do aldeído. Mas como esse aldeído tem 2 carbonos, então o prefixo et. Então, etanal. Et, 2 carbonos, an. Ligação simples entre um carbono e o outro, e al. Enquanto o álcool terminava com ol,
metanol, etanol, etc., o aldeído termina com al. Aldeído. Então, etanol, metanol, enfim, assim é como conhecemos os aldeídos. Aplicações práticas com relação aos aldeídos. Então, nós temos o etanol, que também é conhecido como aldeído acético ou acetaldeído. Ele é utilizado na síntese ou na formação de diversos compostos orgânicos, também é utilizado na obtenção de resinas, na obtenção de inseticidas como o DDT. O que significa DDT? DDT significa dicloro, difenil, tricloretano. Então, daí a sigla DDT. Como também redutor de íons de prata na fabricação de espelhos comuns. Então, aqui nós temos, mais uma vez, o etanol, né? Ou aldeído acético, ou ainda acetaldeído. Já o metanol, que é o menor dos aldeídos, é o aldeído fórmico ou formaldeído, né? Que em água vai formar uma solução, quer dizer, uma mistura homogênea, conhecido como formol. E o formol é utilizado como desinfetante e também muito utilizado na conservação de cadáveres ou peças anatômicas, tá bom? Então, eis aí o metanol, quer dizer, um aldeído formado apenas de um carbono, olha aí, carbonilo, hidrogênio e hidrogênio. E ele é um gás incolor que tem cheiro característico e muito irritante, né? Quanto à classificação dos aldeídos, o que nós sabemos? Nós temos que, de acordo com a quantidade de grupos carbonilo, de grupos formila, de grupos de aldeídos, os aldeídos podem ser classificados como, primeiro, monoaldeídos. O que significa monoaldeído? Isso aqui está diretamente relacionado quantos grupos funcionais do aldeído apresenta no composto. Então, aqui eu tenho, olha só, isso aqui é o propanal. 3 carbonos, a cadeia, olha aí. Sempre o grupo funcional está na extremidade do composto. Tá legal? Como apresenta somente um grupo funcional, então classificamos como monoaldeído. Dialdeído é quando apresenta 2 grupos funcionais. Tá vendo aqui, ó? Então é o propano dial, porque dial, para cada al, um grupo aldeído. E aí nós temos um dialdeído. A nomenclatura dos aldeídos, eu já até abordei previamente para vocês, tá certo? Eu já abordei previamente para vocês e nós temos o seguinte, que para dar nome aos aldeídos, de acordo com a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, procedemos como fizemos com os hidrocarbonetos e os álcools. Só que devemos usar agora o sufixo al. Então lá, olha só, nos hidrocarbonetos, os alcanos, né? Ano, os alcenos, eno, ino, etc. Nos álcools, terminando com ol. E aldeído, o sufixo é o al, da palavra aldeído. E aí, olha aí, prefixo, infixo e al. Um carbono somente, esse é o menor de todos. Então, nós temos met-an-al, metanol. Em seguida, quantos carbonos nós temos neste composto? 4. Qual é o prefixo para 4 carbono? Ah, bom, o prefixo para 4 carbono é but. Então, usamos but. An. Por que an? Porque você vai ver que somente ligações simples entre os átomos de carbono. Professor, e essa dupla ligação da carbonila? Não. Essa dupla ligação, o carbono aí não está ligado a outro carbono, está ligado ao oxigênio, caracterizando uma carbonila. A cadeia carbônica é esta cadeia carbônica aqui, ó. Então, se você observar, só existe ligações simples entre os carbonos. E aí, é interessante você observar esses detalhes, tá certo? Aí sendo
quando existir, ou quando houver dois grupos formilas na cadeia, deve-se utilizar o prefixo referente à quantidade. 2 é di, 3 é tri, antes do sufixo ao. Para isso, é necessário que acrescente-se a vogal O após o infixo, pois o prefixo di inicia com D. Olha lá, se inicia com D, então por isso que você tem que utilizar a vogal O. Por quê? Eu tenho aqui o propanodial. Então, se você não usasse, olha ali, o O, aqui o propano, não utilizasse esse O, você ia ter o N ligado ao D. Então, para evitar duas consoantes juntas, coloca-se a vogal O e aí passa a ser propanodial, butanodial, pentanodial, etanodial. Portanto, sempre que tratasse de um dialdeído, um aldeído que tenha dois grupos funcionais ou três, você vai utilizar o quê? A vogal após o infixo. Prefixo é prop, infixo an, a vogal O, aí vem o prefixo com referência à quantidade de grupos funcionais que existem, mais o sufixo ao, tá bom? Propanodial. Esperamos que tenha contribuído para o seu entendimento aí, porque o nosso objetivo, meu caro aluno, é você aí na sala de aula. E assim sendo, existem aldeídos que são muito importantes, cujo nome não segue essas regras. Exemplo, o benzaldeído, cuja forma estrutural é, olha aí, benzaldeído, benzeno ligado ao grupo funcional dos aldeídos, tá? E agora vamos partir para o aprender fazendo? Vamos exercitar? Vamos lá então. O que diz o exemplo 1? Diz o seguinte: os aldeídos são substâncias que apresentam o grupo formila em uma extremidade da cadeia carbônica, ligado a um átomo de hidrogênio. E existe no mercado um produto denominado casco de cavalo, que é utilizado para tornar as unhas mais duras e resistentes. Um dos seus componentes é o aldeído de menor massa molecular. O nome oficial desse aldeído é, então você vai ver que aquele que tiver menor quantidade de carbono. Portanto, qual seria o nome desse aldeído? Olha lá, o metanal. E o metanal é exatamente este composto que vocês estão vendo aí, tá legal? Aqui só para ilustrar e para favorecer o seu aprendizado. Nós vimos o quê? Nesta aula nós vimos os éteres, nós vimos os aldeídos e partiremos agora para as cetonas, né? O que significa cetona? Cetona é todo composto orgânico que possui o grupo carbonila entre átomos de carbono. Então aqui eu tenho a carbonila e uma vez que a carbonila está ligada não a hidrogênio, mas está ligada a dois átomos de carbono, não é um éter porque o oxigênio está preso aos carbonos. Aqui a carbonila em si, a C-O, está ligada a dois carbonos. Aí sim, nós temos a cetona. Se você observar esta fórmula aqui, ó, nós temos o quê? A mesma molécula escrita de duas formas diferentes. Quer dizer, a carbonila, se você observar, está a partir do segundo carbono, da esquerda para a direita. E esse 8 da direita para a esquerda, a carbonila também se encontra. Então, pouco importa, trata-se da mesma molécula de cetona. E a nomenclatura do cetona, o que é? De acordo com as normas da IUPAC, escreve-se o número de carbonos, o tipo de ligação entre os átomos de carbono e o sufixo ona, que indica o grupo funcional. Portanto, prefixo, infixo e ona. A menor cetona de todas é o que chamamos de propanona. A partir de 4, 5 carbonos, precisamos indicar o número do carbono no qual está a carbonila. E aí a numeração desse composto aqui vai começar da direita para a esquerda. Logo,
pentan, 2-ona. Pentan, 2-ona, 2 por quê? Porque a carbonila está no segundo carbono, tá legal? E aí, outros exemplos. Pentanona, pentan, 3-ona. Olha aí, se você enumerou, a carbonila está no terceiro carbono. E esse outro aqui, exemplo, olha, quem define é a proximidade da carbonila. Então, eu tenho aqui o quê? O 2-metil, metil do carbono 2. A cadeia carbônica tem 5 carbonos, 3 é a posição da carbonila, iona, por ser cetona. 4-etil-hexan, 3-ona. O que acontece? Você aqui começou da direita para a esquerda porque a carbonila está aqui no carbono 3. Acontece que no carbono 4 você tem o radical etil. Então, 4-etil-hexan, 3-ona. Ok? Então, só para você lembrar das particularidades de como dar nome a um composto orgânico, tá bom? Lembrando, a menor das cetonas é a propanona. A partir daí, com relação à numeração da cadeia carbônica, lembre, quanto aos aldeídos, nós sabemos que o grupo funcional formila, ele tem sempre na extremidade. Mas o álcool e as cetonas, quem não serão os radicais, as proximidades das extremidades, que vão definir de onde começa a numeração da cadeia carbônica. E no caso das cetonas, quem vai definir é em que lado mais próximo está a carbonila, tá bom? Lá nos álcoois, quem definia era a proximidade da hidroxila ligada a um carbono saturado mais próximo das extremidades. Então, é bem importante, à medida que nós vamos estudando funções orgânicas, que são muitas, para que você aí na sala de aula, ou quando pegar o livro, quando pegar o material didático, e que for estudar determinados conteúdos, você ter esses detalhes em mente para que possa facilitar o seu aprendizado. E aí, na sequência, vamos em frente à aplicabilidade ou aplicações de algumas cetonas. Nós sabemos que a cetona mais importante é a propanona, ok? Então, geralmente, no cotidiano, se usa a acetona. Então, não confunda. Não é toda cetona que é conhecida acetona. Isso não. Então, a acetona, que realmente é a propanona. A propanona, ela tem o quê? Olha só, nós já vimos na aula anterior. Lembrando, olha, H3C, C, carbonila, CH3. Então, geralmente, ela é a mais popular e é a menor de todas. Geralmente, trata-se de um líquido incolor, tem cheiro agradável quando ela está pura, quando ela não está diluída em outra substância. Ela é inflamável, sim. Então, é usado como solvente de esmaltes, tintas, vernizes, extração de óleos, sementes vegetais. Então, a manicure, né, da vida, os profissionais que trabalham com limpeza de unha, geralmente utiliza a acetona para remover os esmaltes, as tintas e etc. Lembrando que essa acetona trata-se de uma nomenclatura usual, uma nomenclatura comercial. Tá legal? Então, eu estou alertando aqui para vocês, para que vocês não confundam, tá? E podemos, então, assim, detalhar ou diferenciar um composto do outro. E agora, convido você agora para um aprender fazendo. Por quê? É fazendo que se aprende, né? Agora vem aqui o seguinte, olha só. O exemplo de número 2.
que diz o seguinte: o cortisol e seus derivados naturais cumprem importantes funções no organismo, como assimilação das proteínas, hidratos de carbono, açúcar, gorduras e minerais, além de ter as ações anti-inflamatórias e imunodepressoras, supressoras, que exercem estimulação cerebral. Quando não são naturalmente providos pelo organismo nas quantidades necessárias, devem ser supridos artificialmente. Sendo assim, os corticoides se dividem em dois grupos: os mineralocorticoides, como a aldosterona, e os glicocorticoides, como o cortisol. E aí está a referência, né? No entanto, com relação a esses dois compostos que nós observamos, que fazem parte dos cortisol, olha aí, veja a estrutura do cortisol e veja a estrutura da aldosterona. Assim sendo, o que podemos observar? Dá para você analisar nesse composto, que é uma estrutura mista. Mista por quê? Porque apresenta outras funções orgânicas na sua estrutura. Então, observa pelo que você já aprendeu: álcool, aldeído, cetona, éter, enol, fenol, hidrocarbonetos. Você consegue identificar funções, características dentro dessas estruturas? E aí, o que se pede mesmo? Além de serem esses compostos derivados do colesterol, os corticoides mencionados têm em comum. O que eles têm em comum? Olha só, será que é a cadeia, a letra A, homogênea e grupo funcional do éster? Letra B, cadeia aromática e grupo funcional do álcool? Letra C, a cadeia policíclica e grupo funcional fenol? Letra D, cadeia insaturada e grupo funcional cetona? Ou cadeia heterogênea e grupo funcional de éter? Você aí, meu caro aluno, observando bem o que você observaria com relação à estrutura desses dois aí. Ok? Então, cadeia insaturada e grupo funcional cetona. Ok. Então, se você observar nas estruturas anteriores, você vai ver que existe insaturações no composto e existe também grupo funcional cetona, né? Aí, meu caro aluno, veja bem, nesta aula nós abordamos sobre as funções oxigenadas: éter, aldeído e cetona. O professor, mas será que não teremos mais funções oxigenadas? Sim. Fique de olho, porque nas próximas aulas nós vamos trazer ainda mais funções oxigenadas. O que nós estudamos realmente de funções oxigenadas? Estudamos álcool, enol e fenol, né? Então, você deve ter gravado na memória os grupos funcionais de cada um. E nessa aula estudamos exatamente o quê? Os éteres, os aldeídos e as cetonas, tá bom? Agora, o que eu convido você é ficar ligado. Já voltaremos para fazer aquela retrospectiva e melhor ainda é garantir o teu sucesso na atividade de sala de aula, porque também depois da atividade de sala faremos os devidos comentários, tá joia? Então, a nossa preocupação é, como existe muitas funções orgânicas, nós estamos aqui abordando as funções oxigenadas, ok? Então, fique ligado que voltaremos já para uma revisão desta aula de número 7, ok?